você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que nos acompanha, fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, né? Para você que chegou aí, deu uma olhada, viu uma boa história, curtiu, deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu vou contar para vocês o capítulo 4 do livro do MEX 2026. Né? O MEX é um microencontro Chico Xavier em São Gotardo, né? Que esse ano vai acontecer em setembro. Né? E a organizadora do MEX é a Lucimar Barbosa, nossa querida amiga. Né? E há algum tempo que a gente faz o livrinho do MEX, né? Com um prazer enorme, a gente é muito feliz, muito grato pela oportunidade de participar de alguma forma desse evento maravilhoso, né? Que vem acontecendo há 22 anos, né? Esse era o 22º ano. Bom, esse livro aqui, né? Vou contar para vocês o capítulo 4 dele, né? Ele nasceu de um acontecimento inusitado, né? Uma coisa uma experiência que a gente não havia tido ainda, né? A gente está nessa praia já faz uns 30 anos, né? Conversando com os amigos espirituais, né? Escrevendo o pensamento deles, né? Dentro das nossas parcas possibilidades, né? Trabalho humilde que a gente faz, mas com muito carinho, né? O canal mesmo nosso já está com 4 anos e tem mais de 200 mensagens. Então a gente fica muito feliz de ter a confiança dos bons espíritos, né? Bom, normalmente eles nos procuram antes do MEX, né? E começam os ditados, né? E a gente vai recebendo até chegar o MEX, né? Mas esse ano aconteceu uma coisa diferente demais e eu queria compartilhar com vocês, né? A gente recebeu uma encomenda, né, de uma empresa, né, importante aqui na região. Eles estão comemorando 48 anos de vida e eles queriam um livro comemorativo, né? Então, eu e minha esposa pegamos estrada, fomos parar lá na cidade onde é que está a empresa e fomos conversar com o CEO da empresa, né? CEO, gostei dessa palavra, é o diretor, né, da empresa. E ele nos levou para uma reunião onde a gente esteve com a equipe dele de produção e marketing, bacana demais, né? Eu me senti, estou virando um escritor bacana demais, né? E acabou a reunião, bom, vamos para casa, né? Mas aí ele chegou para a gente, olha, eu queria trocar uma ideia com vocês ali, nós fomos para um jardim, no meio do prédio, um jardinzinho, e aí ele começou a falar umas coisas, né, que eu, por minha vez, eu peguei e comecei a anotar, né, o que ele estava falando. Passou pela minha cabeça que aquilo que ele estava falando era o que ele queria que fosse escrito no livro. E o CEO, ele estava muito orgulhoso da empresa dele estar trabalhando para o governo, né, particularmente para a Receita Federal, né, no desenvolvimento de softwares, né, de tecnologias para ajudar, né, a divulgar a ideia da cidadania fiscal, né, da importância dos tributos, né. O nosso amigo estava com a cabeça cheia disso, né? Então, eu falei, poxa, né, vamos colocar no papel, escrever um livro, onde que seja a palavra do próprio empresário, né? Tá bom. Estávamos lá escrevendo os negócios dele, aí começou a aparecer umas coisas muito estranhas no meio do ditado, né? Essas coisas estranhas que eu estou contando para vocês aqui, que já é o 4º capítulo que eu falo delas, né? Bom, botamos tudo no livro, enviando para a empresa, aí a empresa nos respondeu que não era aquilo que eles queriam, né? Eu falei, que estranho, né? Pois foi ditado pelo próprio CEO da empresa. Aí o CEO da empresa me mandou um e-mail falando, olha, eu estou perplexo com o que eu li no livro, né? É a palavra que ele usou. Então eu cheguei à conclusão de que foi a espiritualidade que usou o nosso amigo aí para poder transmitir essa mensagem. Eu fiquei com essas mensagens guardadas sem saber o que fazer, quando aí apareceu a Lucimar Barbosa, né?
E aí os amigos espirituais nos revelaram que, na verdade, essas mensagens são endereçadas ao MEX, mas que foram, que eles usaram um médium para poder comunicá-las aqui para a gente, né? Demonstrando assim que a espiritualidade não está apenas dentro da casa de caridade, mas está em todo lugar, né? E ela acontece, os fenômenos da mediunidade estão cada vez mais normais e estão acontecendo em tudo que é lugar, né? Bom, vamos lá para o capítulo 4 então. Capítulo 4 se chama O Milagre da Multiplicação do Pão e do Peixe e a importância do tributo no financiamento da sociedade. Né? Bom, estive na companhia do Pablo Barcelos. Gente boa até não poder mais. Na época, delegado adjunto da Delegacia da Receita Federal de São Gotardo City. O delegado era o Ederico, né? Eu estive, né, lá no início da frase está falando, eu estive com o Pablo, né, lá na escola polivalente, né, em lugar nenhum, né? Lugar nenhum é uma cidade, né, inventada, né? Eu estive, então, com o Pablo Barcelos, delegado adjunto, o delegado era o Ederico, na escola polivalente, em lugar nenhum, por conta do projeto de cidadania fiscal. Né? O Pablo é um jovem brilhante que faz o que for preciso para passar a mensagem. Né? Ele anima a turma, canta e dança, ele fez os 200 meninos traquinas e as professoras que tentavam controlá-los desesperadamente, acompanhado do refrão de uma música que eu acho que foi ele quem compôs, sobre cidadania fiscal. Vi no Pablo o novo modelo de funcionário que a Receita Federal deseja. Alguém que se comprometa de corpo e alma, que faça festa em cada interação e saiba lidar com o mais bacana, né? E também com o mais humilde, e que sirva com todo o coração. Gente, essa aí não é a definição do verdadeiro apóstolo do Cristo, né? Já o meu caso era outro, já que não tenho nenhum dom a não ser para levantar os débitos do contribuinte e gerar guias dos débitos para que ele possa quitá-los. Eu tinha a missão em glória de explicar aos alunos da escola para que serve o tributo e levá-los a concluir que sem tributo não há sociedade, né? Pois sem tributo não haveria recursos para bancar estradas, hidrelétricas, saneamento, o salário dos professores e médicos que trabalham no serviço público, a compra da vacina contra o Covid, ao contrário do que eles pensavam, né? Os meninos pensavam que tributo é uma maneira de tirar do bolso do contribuinte e encher o bolso daqueles caras que aparecem todos os dias no noticiário policial da televisão e que ninguém sabe como arrumar a chave que abre o caixa do governo. Não é isso mesmo que o pessoal pensa? Né? Como sozinho não dou conta de mover uma montanha, e duvido muito que seja lá o que eu falasse seria ouvido pelos alunos traquinas e barulhentos, resolvi apelar para um texto incrível que usei nas minhas explicações e que os alunos, por incrível que pareça, ficaram quietos enquanto eu o lia. E no final da leitura, o que foi mais incrível ainda, alguns levantaram o dedão da mão direita como se dissessem: ok, eu entendi. Vou aproveitar esse texto mágico para alegrar você e aproveitar para agradecer a Lucimar Barbosa por ter me dado uma tremenda colher de deixar ao me pedir para escrever este livro, que tem como objetivo criar algo leve e bem-humorado que sirva de lembrança do 22º Microencontro Chico Xavier, o MEX 2026, e que para mim é um imenso prazer. Antes de começar a ler o texto mágico a que me referi para os alunos da escola,
pesquei a atenção deles colocando para tocar a música Imagine, quando perguntei a eles se conheciam a música. E a maioria disse que sim, né? Imagine all the people living life in peace. Desculpe a falta de afinação, né? Então o pessoal todo falou, não, Imagine a gente conhece, né? Chega da época de Natal, vai o Imagine tocar em tudo que é lugar. Né? Porém, eu perguntei para os alunos se eles conheciam o John Lennon, né? O autor do Imagine. E ninguém conhecia. O que demonstra que, por mais famosos que sejamos hoje, amanhã ninguém vai se lembrar de nós. Porém, o que fizemos de bom e de bonito, com certeza, será mais difícil de ser esquecido. Que boa lição, né? Chegaram então a hora de dar um choque de realidade nos meninos, para ver se eles quietavam, né? Abri uma caixa que havia trazido cheia de tomates, matando assim a curiosidade dos alunos. Tirei um tomate de dentro e falei como alguém que não tinha coisa melhor para falar. Vocês sabiam, né, que John Lennon afirmou ter visto um disco voador na noite de 23 de agosto de 1974 em Nova York? Na época, ele vivia um período conhecido como seu fim de semana perdido, The Lost Weekend, pois havia se separado temporariamente da companheira, a Yoko Ono, né? Engraçado que todo mundo estava me olhando para mim, quando acabei de falar, né? Aproveitei que o barulho havia diminuído para continuar a estimular-nos a curiosidade. Ele viu o disco da varanda de sua cobertura na West 52 Street, nossa senhora, hein? Com vista para West River. Lennon descreveu o disco voador como um objeto circular cercado por uma fileira de luzes brancas piscantes e uma luz vermelha no topo. Segundo ele, o objeto rastejou lentamente antes de virar de lado e seguir em direção ao Brooklyn. Encarei a turma, que parecia ansiosa por mais. May Peck, secretária do Beatle, também relatou ter visto o objeto e confirmou a história de Lennon em diversas ocasiões. Ela conta, né? Tirei até... Ela conta, não. Aí, no caso, sou eu, né? Eu tirei. Né? Tirei até uma onda, né? Porque os meninos quietaram, né? Aí eu tirei até uma onda, saindo do lugar, indo para um lado, depois para o outro, né? Meninada fica olhando, né? Aí continuei. Lennon tentou fotografar o objeto, mas as fotos saíram super expostas. Ele chegou a ligar para a polícia e para os jornais locais, mas foi informado de que outras pessoas também haviam relatado o avistamento naquela noite. Parei no centro do palco, arregalei os olhos, cara, estava com a plateia na mão. Todo mundo prestando atenção para saber onde é que eu ia parar com aquela história. E aí continuei. O evento marcou tanto o músico que ele incluiu uma referência direta nas notas do encarte de seu álbum, Walls and Bridges. Walls and Bridges. Lançado naquele mesmo ano. 53 August 1974, dia 23 de agosto de 1974, 9 horas da noite, eu vi um disco voador. Ele colocou no encarte do disco. Pode. Além disso, a canção Nobody Told Me contém o verso There's UFOs over New York and I'm too surprised. Ou seja, na canção Ninguém Me Disse, né? Ele escreveu discos voadores sobre Nova York e eu não estou surpreso por causa disso, né? No Nova York acontece de tudo, né? Então o Beatle estava nem aí para isso, né? Bom, a essa altura do campeonato a meninada estava achando que eu estava pirando a batatinha, né? Então foi então que um garoto levantou a mão e perguntou o que tinha a ver discos voadores com tributo, né? O que me deu a chance de dar a explicação que tanto queria, uma vez que havia conseguido a atenção dos alunos da escola presentes, né?
Aquela pergunta era como a porta que se abria para mim, sendo que o paraíso estava do outro lado dela, né? Pronto para a travessia, comecei dizendo, bom, gente, todo palestrante, né, quando está diante de uma plateia, né, às vezes tem plateias que só pela postura do palestrante, pelo respeito que emana dele, fica todo mundo quietinho, prestando atenção no cara, né? Mas tem palestrante, tipo, eu já andei falando algumas vezes, e nunca ninguém prestou atenção, né? Porque eu sou pequenininho, sou velho e não tenho esse carisma, né? Me falta totalmente. Então, o negócio é continuar na praia da escrita mesmo. Eu cheguei a essa conclusão, né? Então, continuando, né? Pronto para a travessia, comecei dizendo, vocês já ouviram falar do milagre da multiplicação do pão e do peixe? Com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. Antes do milagre, Jesus teve compaixão do povo, que tinha fome, e agradeceu a Deus. O milagre não apenas supriu a necessidade do povo, mas foi abundante, porque sobraram 12 cestos cheios com as sobras. Sorri. Quem de vocês sabe como Jesus realizou esse milagre? Poxa, falei de John Lennon, disco voador, e termino com o milagre da multiplicação do peixe. A meninada pirou, né? Falei, pô, cara, esse cara aí tá doido, né? Aí eu comecei a contar uma historinha para eles. Há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante, né? Que é a introdução dos filmes da série Guerra nas Estrelas, né? Aí continuei. Em um pequeno planeta que orbitava uma anã vermelha, havia um reino chamado San Gotardo City. Nele morava quem? O Tércio. San Gotardo City tinha poucas escolas, hospitais, pois cada um cuidava de si e só quem tinha dinheiro é que podia ter acesso a tais serviços. Porém, o pior era que a única coisa que se comia por lá era tomate. A gente só vivia abaixo de comer tomate. Não havia estradas, né, que levavam os habitantes de San Gotardo City a lugar nenhum, né? Por isso, eles viviam a vida deles em paz, sem se preocupar com o resto do mundo, né? Então, o pessoal lá de San Gotardo City vivia na deles, comendo o tomatinho deles, né? Mas lá era cada um por si, Deus por todos, né? Foi um dia, porém, o Tércio, né? Tércio ficou sabendo, através de uma mensagem recebida de sua tia, trazida por um pombo correio, que ela precisava vê-lo, pois a saudade ameaçava matá-la. Tia, né? Tércio então pegou uma mochila cheia de tomates, doce de tomate, tomate seco, em compota, tomate de todo jeito, e partiu para Zebulande, o reino em que sua tia morava. Zebulande é boa, né? Terra do Zebu. O encontro da tia com o sobrinho foi maravilhoso, mas o mais maravilhoso que aconteceu com o Tércio foi experimentar a carne. Terra do Zebu, né? Pois o povo de Zebulande só comia carne. E a tia experimentar o tomate. Olha, a troca, né? Tércio então perguntou para a tia se ela sabia de outros reinos. E voltou a caminhar, encontrando em seu caminho um reino em que só comiam arroz. Outros, onde o feijão era o prato conhecido, né? E um onde havia toda a variedade de frutas possível. Em cada lugar aonde o Tércio foi, ele levou de lá uma amostra do alimento consumido por seu povo. E quando chegou em casa, mostrou ao povo dele que nem só de tomate vive o homem. Boa, né? Empolgados com a conversa do Tércio,
o povo concordou-lhe com a ideia de criar estradas até as outras cidades, e cada um passou a tirar um pouco do que ganhava para financiar o plano. E quando as estradas estivessem prontas, bancar a manutenção delas. Né? Prontas as estradas, os outros reinos também quiseram conhecer de uma refeição mais rica e passaram a pagar o pedágio cobrado nas estradas feitas pelo povo de St. Gotardo City para chegarem aos outros reinos. Tércio, então, teve uma outra ideia. Se com a ajuda de todos eles chegaram a outros lugares e passaram a comer mais do que tomate, por que não cada qual contribuísse um pouco mais e fossem abertas mais escolas, mais hospitais, beneficiando toda a população e não só aqueles que tinham recursos? Mais uma vez, todos concordaram com a ideia de Tércio, que hospitais e escolas foram abertas com a soma do pouco que cada um dava, e com o tempo foram criadas faculdades onde moradores dos outros reinos vinham estudar. Recentemente, Tércio pensou em aproveitar dos conhecimentos nascidos a partir da evolução das escolas, cursos técnicos profissionalizantes e faculdades em St. Gotardo City e criar uma agência responsável pela exploração espacial, pois assim, quem sabe, poder-se-ia encontrar novos reinos pelo cosmos que tivessem novos conhecimentos, novos alimentos e novas alegrias dispostos a dividi-los com o povo de St. Gotardo City. Nessa época, Tércio já era o delegado adjunto da Delegacia da Receita Federal de St. Gotardo City e se achava empolgado com um projeto chamado Caridade em Movimento. Ele aprendera e ensinava que a transformação sofrida para melhor em St. Gotardo City e na vida de seu povo foi financiada e era mantida pela soma da contribuição de cada um, e que sem essa contribuição não haveria hospitais públicos, estradas hidrelétricas, nem como pagar os funcionários públicos, assim como os professores das escolas municipais e médicos do Sistema Único de Saúde de St. Gotardo City, nem como desenvolver vacinas, assim como as vacinas da Covid e da dengue. Né? Os alunos me olhavam como se eu tivesse perdido a razão das coisas. Parei de falar, né? Fiz cara de quem havia esquecido alguma coisa, peguei o aparelho de projeção e projetei com ele numa tela pendurada na parede uma matéria da revista Rolling Stones, especializada em música, que li lentamente para os alunos, para que eles soubessem que eu não esquecera. Né? Esquecido de um ano, né? Larguei para lá, coitado. Né? Comecei a falar de tomate, não sei o que mais. Bom, a Rolling Stones, a redação publicado em 10 de junho de 2020, às 14h54. O título da matéria é John Lennon afirma ter sido visitado por alienígenas 2 vezes. E a matéria começa da seguinte forma. Segundo o ex-Beatle, a primeira aparição ocorreu em 74. Em 1975, quando John Lennon compartilhou a própria experiência com um disco voador, muitas pessoas pensaram que ele tinha enlouquecido. Né? Segundo resgatado pelo Far Out Magazine, o encontro do ex-Beatle com o ser extraterrestre aconteceu em 23 de agosto de 74, quando Lennon vivia o famoso final de semana perdido. Né? Na época, o músico desviou um pouco do trabalho que estava fazendo na música. Começou a beber muito, né? E isso rendeu alguns momentos constrangedores. Né? Ele tinha brigado com a companheira Yoko Ono, né? Porém, nessa história, Lennon garantiu que estava completamente sóbrio. Eu estava deitado na minha cama quando tive essa impressão. Lembrou ele da entrevista de Andy Warhol. Então, fui para a janela, apenas vivendo no meu estado de espírito poético. Lá, quando virei minha cabeça, havia algo com luzes elétricas piscando na parte inferior e uma luz vermelha que piscava no topo, pairando sobre o prédio seguinte, a alguns metros de distância. Lennon ainda fez questão de chamar May Peng, né, a secretária, assistente dele, na época.
na tentativa de confirmar o que havia acabado de presenciar. Ao sair para o terraço, ela conta: meus olhos avistaram esse grande objeto circular vindo em nossa direção. Tinha o formato de um cone achatado e no topo uma luz vermelha grande e brilhante, e não piscava como o de uma aeronave que viemos ir em direção a um pouso no aeroporto de Newark. Os dois tiraram fotos com uma Polaroid, mas as imagens não mostraram nada, né? De acordo com um amigo de Leno, Uri Geller, o astro teve mais um encontro. Geller conta que Leno havia sido visitado por alienígenas de olhos gigantes em Nova York. A história contada por eles seguiu um padrão semelhante, algo como Lennon ter sido acordado por uma luz forte na porta do quarto, e quando ele abriu, havia pequenos alienígenas esperando por ele. Bom, voltando à nossa história. Pois é, né? Lá estava John Lennon no alto de sua cobertura em Nova York, quando viu uma nave planeando. Sem saber o que fazer, ele não fez nada a não ser esperar pelo que ia acontecer, quando então quem estava na nave desceu na cobertura de John. Eram seres estranhos, pensou John. Aquele que aparentemente era o líder deles falou com John Lennon através da telepatia. Sabe o que ele disse? Sou o Tércio, vim de outro planeta e gostaria de saber se vocês gostam de tomate. Os alunos olharam uns para os outros como se tivessem sido enganados, o que era a deixa para que eu pudesse arrematar minha explanação. Peguei alguns tomates de dentro da caixa e fui colocando um em cada carteira até que todos os alunos estivessem segurando um tomate na mão. Tudo ao som de Imagine, Imagine all the people. Terminada a tarefa, voltei para o palco, agradeci a atenção dos alunos e concluí. Mas gente, tenho certeza absoluta que a partir de agora, quando vocês ouvirem Imagine, ou então comerem um tomate, vão se lembrar da importância dos tributos, né, para o financiamento da sociedade e de como Jesus fez para alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Gostaram da história? Uma boa história, né? Como é que Jesus fez para alimentar tanta gente? É que cada um deu um pouquinho, né? Quando o pessoal olhou para Jesus, se sentiu tocado pela boa vontade. Aí procuraram, né? Oh, poxa, ó, deixei aqui um pãozinho aqui, deixei aqui um pedaço de bolo. Eu sei que tem ali na minha geladeira alguma coisa que eu posso oferecer para Jesus, para que ele possa partilhar e matar a fome do povo, né? Então, a essência do milagre da multiplicação do pão e do peixe é a boa vontade, né? O pão e o peixe foi entregue a Jesus para um menino, né? É o que o menino tinha ali para comer. Então, Jesus não trouxe nada com ele, né? Ele esperou que fosse oferecido. E aí ele fez o milagre, né? Pois é, espero que vocês tenham gostado dessa boa história. Fiquem com Deus e até a boa história.